Capítulo 124 Nível máximo. Acender a chama foi um sucesso. Controlando os estágios da chama. Neste momento, Zhao Feng estava extremamente nervoso e animado. Mas devido ao seu olho esquerdo, ele se acalmou rapidamente. O olho esquerdo lhe deu calma, precisão e controle. Portanto, sob a complexa situação de controlar a chama, Zhao Feng quase não poderia cometer erro, a menos que ele interpretasse algo errado. O tempo passou lentamente. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Esta não foi a primeira vez Zhao Feng havia refinado pílulas, mas foi o mais longo. As pílulas que ele criara antes na divisão relva madeira eram de classe baixa e só eram úteis no mundo mortal, mas inúteis aqui. A pílula limpeza da medula que ele estava refinando agora era quase uma pílula espiritual e a mais complexa que ele tinha refinado até o momento. 3 a 4 horas mais tarde, o estágio de controle da chama estava chegando ao fim. Gotas de suor apareceram na testa de Zhao Feng, o tempo que ele precisava para criar este lote era muito maior do que os outros. A pessoa tinha de saber que ele só poderia gerir cerca de 4 horas mais ou menos. Só após 5 horas mais tarde o controle da chama se completou. Zhao Feng caiu no chão impotente e reuniu toda a sua força interior restante para bater suavemente no ar. Pá! O forno abriu e saltou 5 pílulas do tamanho de um polegar. Zhao Feng estendeu a mão e pegou as 5 pílulas limpeza da medula. A quantidade de pílulas feitas em cada lote dependia de quanto material foi colocado na fornalha, e a quantidade que Zhao Feng colocou só poderia criar 5 pílulas. O fator mais importante agora era a taxa de sucesso. 1 excelente, 1 normal, 1 inútil e 2 pílulas inferiores. Zhao Feng digitalizou as pílulas e imediatamente veio com a taxa de sucesso. 40% de taxa de sucesso. Na verdade, esse resultado o decepcionou. Era preciso saber que, quando tinha tentado antes, ele sempre atingira 80% ou mais, com a maioria em 100%. Zhao Feng, obviamente, sabia que a taxa de sucesso dependia das habilidades do fabricante, bem como qual a classe a pílula possuía. Se alguém como o velho Guan fizesse sua taxa de sucesso seria em 100% porque o nível da pílula limpeza da medula era demasiado baixo para ele. Ao mesmo tempo, esta pílula era demasiado alta para Zhao Feng, que estava somente no 9º rank do reino consolidado. Normalmente, seria necessário estar a meio passo do reino ascensionado para criar uma pílula semi-espiritual. Mas como Zhao Feng tinha uma força interna mais densa devido à técnica de respiração de retorno e economizou energia devido à sua precisão, ele conseguiu quebrar essa normalidade. Isso por si só faria os outros fabricantes de pílulas suspirar na divisão relva madeira. 2 pílulas limpeza da medula valem 10 pedras de cristal primordial inferior. Os olhos de Zhao Feng se iluminarão. Embora sua taxa do sucesso não fosse elevada, ele ainda obteve um lucro maciço porque os materiais usados custaram somente 4 pedras de cristal primordial inferior e o resto dos materiais seriam usados para criar a pílula de circulação do ar lua quebrada. Zhao Feng não começou a refinar imediatamente de novo porque achava que sua taxa de sucesso era muito baixa e ele não era hábil nem experiente o suficiente. No mesmo dia, ele tirou a Bíblia Sagrada da pílula e, sem outras palavras, ele imprimiu seu conteúdo em sua mente, então começou a compreendê-la. No processo, Zhao Feng prestou atenção extra para os pontos-chave, truques e dicas.
Depois de olhar para ele uma vez, Zhao Feng imediatamente se sentiu mais experiente. Ele não podia deixar de suspirar. Se tivesse lido isso primeiro, haveria uma maior taxa de sucesso. Só tarde da noite que Zhao Feng guardou a Bíblia Sagrada da Pílula. A partir de amanhã, ele iria para a divisão de missão do clã e aprenderia matriz com o velho Zhang. Mas antes disso, Zhao Feng fechou os olhos e a pintura Ilusão de Peixes do terceiro exame de entrada que havia sido esquecida por tanto tempo apareceu novamente. Antes disso, Zhao Feng não ganhou muitas compreensões da pintura Ilusão de Peixes. Isto era porque estava focalizando nas 4 posições do vento e embora a pintura Ilusão de Peixes parecesse profunda, pareceu estar conectada com matrizes e não artes marciais. Zhao Feng percebeu que a pintura não era tão simples como ele pensava e, esta pintura tinha algo a ver com matrizes. Ele descobriu que as mudanças no quadro pareciam conter uma espécie de lei dos céus. As cores dos peixes, as ondas do oceano, a luz do sol mudavam. As mudanças no cenário deram aos outros a sensação de que tudo era falso e que a pessoa era enganada a cada vez. Zhao Feng foi capaz de contar o número e a cor de cada peixe devido ao seu olho esquerdo. Seu olho esquerdo parecia ter nascido com o poder de ver através de ilusões e sob sua precisão, Zhao Feng foi capaz de alcançar a 7ª cena. Mas contar os peixes não significava que ele tinha entendido porque ele mudou, só significava que ele não era capaz de ser enganado. Mudança, falsificação, realidade, ilusão. Zhao Feng parecia ganhar alguma coisa com a pintura Ilusão de Peixes e ele compreendeu completamente as 2 primeiras cenas naquela noite. Ele percebeu que a iluminação da pintura poderia ser usada em artes marciais e faria com que suas ações fossem cheias de mudança, o que faria o adversário sentir como se seus movimentos fossem ilusões. Magnífico! Zhao Feng tentou e sentiu que o dedo estelar e o movimento invisível da fumaça pareciam ter vida e não os mesmos movimentos teimosos. Ambas as técnicas estavam cheias de agilidade e elas haviam ultrapassado o nível superior e atingido o nível máximo. Nível máximo significava que a habilidade começou a exceder a estrutura original de como a habilidade era de fato e se tornou uma nova habilidade. Na manhã seguinte Zhao Feng se levantou e se reportou à divisão de missão do clã. A divisão de missão do clã era um lugar complexo que era responsável pelas matrizes e por algumas outras coisas. Na divisão de missão do clã, Zhao Feng viu uma pessoa familiar, Xiao Yun, que era da maior família em reclusão do país da nuvem. Quando Xiao Yun entrou no clã, ele já estava na 9º rank do reino consolidado e meio mês depois, estava agora a meio passo do reino ascensionado. Zhao Feng entendeu que Xiao Yun veio da maior família em reclusão do país, que tinha um pouco de relacionamento com o clã e seu talento também era ótimo. O irmão Zhao parece estar vivendo uma vida boa, estando com a princesa Yun Mengxiang e o vice-chefe Guan. Você me deixa com ciúmes. Xiao Yun tomou a iniciativa de falar, mas seu tom foi azedo. Zhao Feng pegou a inveja e a falta de vontade em seus olhos. Quando eles tinham acabado de entrar no clã, Xiao Yun estava bem próximo de Yun Mengxiang. Eles eram um bom par. Um veio da maior família em reclusão do país enquanto o outro era a princesa do país. Mas com o passar do tempo, Zhao Feng estabeleceu sua força e se tornou um discípulo interno substituto e o velho Guan pareceu colocar grande importância nele. Além disso, Yun Mengxiang começou a se aproximar dele e a proximidade dos dois ultrapassou a relação dela com Xiao Yun. Não importa o quão bem eu viva aqui,
não será tão bom quanto o irmão Xiaoyun, que eu suspeito que se tornará um discípulo interno em breve. Zhao Feng disse humildemente, e a segunda parte de sua sentença era mais uma pergunta. Suas palavras atingiram o ponto fraco de Xiaoyun, que não pôde deixar de ser presunçoso. Haha, obrigado por suas boas intenções. Mas antes de me tornar um discípulo interno, eu também quero encontrar os discípulos internos substitutos. Estando o irmão Zhao em 13º, eu realmente quero trocar movimentos com você. Xiaoyun riu levemente e saiu. Desafiar-me? Zhao Feng balançou a cabeça e ele não colocou isso no coração, mesmo sabendo que Xiaoyun havia se tornado um discípulo interno substituto há poucos dias e estava em 16º lugar. Depois de chegar ao 9º rank do reino consolidado e ao 9º nível da técnica parede de prata, a força de Zhao Feng dobrou e com a ajuda da pintura ilusão de peixes, Zhao Feng estava em um nível totalmente diferente comparado a dezenas de dias atrás. Depois de se entrar nas áreas importantes da divisão de missão do clã, Zhao Feng, mais uma vez cumprimentou o velho Zhang. Jovem Zhao Feng cumprimenta o vice-chefe. Zhao Feng não se atreveu a ser desrespeitoso. Tanto o velho Guan quanto o velho Zhang tinham uma autoridade muito superior a ele. O vice-chefe Zhang usava vestes brancas enquanto sorria para Zhao Feng. Há alguns livros aqui. Conceito básico em matrizes, as 49 matrizes para iniciantes, 12 maneiras de se construir matrizes. O velho Zhang balançou as mãos e 7 livros apareceram na frente de Zhao Feng. Quando o último recebeu esses livros, o velho Zhang sorriu. Você pode memorizá-los agora. Zhao Feng parou por um momento. Agora? Mas isso não poderia enganá-lo. O tempo que levou para o chá ferver, ele memorizou o conteúdo desses livros. Memorizando o que vê, realmente admirável. O velho Zhang não ficou surpreso. Como ele sabia que eu poderia memorizar tudo o que eu vejo? Poderia ser que o velho Guan lhe disse isso. Sob os olhos curiosos de Zhao Feng, o velho Zhang riu. Eu já havia descoberto que você poderia memorizar tudo o que você vê quando nos conhecemos pela primeira vez. As mudanças da pintura ilusão de peixes são extremamente complicadas e quando os peixes de cores diferentes se moviam, é preciso ter uma grande memória ou então eles não seriam capazes de dizer a resposta correta. Ouvindo isso, Zhao Feng não pôde deixar de suspirar em admiração. Não há nada estranho nisso, você não é o único que pode memorizar tudo o que você vê. Vice-chefe Zhang disse. Será que você também? Zhao Feng fez uma pausa e ficou extremamente surpreso. Isso mesmo, eu nasci com esse talento. Ao ler, eu só preciso olhar sobre o conteúdo 2 ou 3 vezes para memorizar tudo. Mas comparado ao seu talento, o meu está muito longe. O velho Zhang era presunçoso no começo, mas ele começou a balançar a cabeça amargamente mais tarde. Havia muitos gênios que poderiam memorizar tudo o que viam, mas nenhum deles poderia ser comparado a Zhao Feng. No mesmo dia, o vice-chefe Zhang só disse a Zhao Feng sobre teoria básica e mostrou a direção das matrizes. Zhao Feng pensava que as matrizes eram ainda mais complexas do que a fabricação de pílulas. Antes de partir, o velho Zhang sorriu e disse: se você for capaz de compreender todos os 7 livros que eu acabei de lhe dar em 7 dias, eu vou deixar você usar a matriz de condensação espiritual no Lago das Mil Folhas, que tem grandes efeitos para o fortalecimento corporal.